Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa daqui é a primeira aula desse nosso retorno aí durante esse período de distanciamento social por causa do coronavírus. Tudo bem? Olha só, essa tela que você está vendo aqui é onde eu coloco as minhas aulas de filosofia para você ter acesso aí na sua casa, no celular, no tablet ou no seu computador. Bom, para você acessar essa página, você tem que colocar lá na barra de endereço do seu navegador o endereço profelipe.com.br, do jeito que está aqui, tudo bem? E aí você vai entrar numa página onde tem a foto de duas escolas, e aí você clica na fotinha do Silvio Marcondes, tá certo? E aí você entra nessa página que aqui está. Como a gente vai agora, né, começar aí uma aula do segundo ano do ensino médio, a gente já teve aí, ó, na sala de aula 4 aulas, 4 semanas, e agora a gente vai para a aula número 5. Tudo bem? Olha só, essa aula número 5, ela tem como tema a ética em Aristóteles, tá certo? Então Aristóteles ele vai ser um importante filósofo em várias áreas do conhecimento, mas especificamente sobre ética, ele tem algumas contribuições muito valiosas para nós. Tudo bem? Olha só, a ética aristotélica inicia-se com o estabelecimento da noção de felicidade. Então, primeiro de tudo, né? O conceito de felicidade para Aristóteles é um conceito nuclear, um conceito importante, fundamental. Só que quando ele fala felicidade, ele não está querendo dizer felicidade no sentido de alegria, né, daquele momento que a gente está dando risada com a nossa turma. Não. Ele está querendo dizer felicidade como sinônimo de realização, no sentido de realização, uma coisa que se realiza. Ela foi feita para determinada coisa, ela funciona para aquela coisa, então ela está realizada, tudo bem? Então, por exemplo, né, eu pego uma caneta. Essa caneta, ela escreve, ela foi feita para escrever, sim. Então, ela está realizando a sua função de caneta, sim. Então, eu posso dizer que é uma caneta feliz. O celular, né? Ele está funcionando como celular, ele está com bateria, não está travando, então ele está funcionando para aquilo que ele serve? Sim. Então eu posso dizer que é um celular realizado ou um celular feliz, né? O ser humano ele tem alguma finalidade. Se ele estiver se encaminhando para essa finalidade, eu posso dizer que ele é um ser humano feliz. É isso que Aristóteles quer dizer. Neste sentido, pode ser considerado uma ética eudemonista, né? Ou seja, que ele coloca a felicidade como sendo esse aspecto fundamental, né? Eudaimonia significa felicidade. Olha só uma frase importante aqui: a felicidade é definida como uma certa atividade da alma que vai de acordo com uma perfeita virtude, né? Ou seja, quando a gente está, de certa forma, bem disposto, é quando tudo na nossa vida, de certa forma, está funcionando e a gente está conseguindo realizar as nossas finalidades, as nossas funções, né? Tudo aquilo que a gente tem potencial, a gente está conseguindo realizar, então isso significa que nós somos felizes, tudo bem? O outro conceito importante é a gente entender por que para o ser humano a felicidade ela depende da realização de uma virtude. Bom, como eu disse, né, a caneta ela é feliz na medida em que ela escreve. O que ela tem de específico em relação ao meu celular? O que meu celular não tem que a caneta tem? Por exemplo, tinta. Então, tinta é uma virtude específica da caneta. Meu celular está funcionando, está ligando. O que é uma coisa importante para ele funcionar? Carga na bateria. Então, carga na bateria é algo específico do meu celular que minha caneta não vai ter. Agora, de todos os seres da natureza, o que o ser humano possui que nenhum outro ser possui? A resposta para essa pergunta é a inteligência. O ser humano, ele se realiza como ser humano na medida em que ele faz uso da sua inteligência. Bom, nós temos muitas funções parecidas com as funções dos animais. Nós nos coçamos, nós sentimos fome,
nós buscamos comida, nós temos necessidades fisiológicas, nós temos sentimentos, emoções, mas, e os animais também têm de certa forma, mas inteligência racional é algo específico do ser humano. Então, eu posso me realizar enquanto várias possibilidades dentro de mim que encontram a sua realização. Mas, enquanto eu uso a inteligência, isso me faz me realizar como ser humano, ou seja, eu vou ser um ser humano realizado, em outras palavras, eu vou ser um ser humano feliz. Tudo bem? Então, olha só, a virtude humana fundamental que o encaminha à felicidade é o uso da razão, a inteligência, certo? E aí, neste sentido, a gente precisa compreender que a vida feliz para o Aristóteles é a vida em que o ser humano faz uso da sua inteligência para decidir o que ele vai fazer, né? Então ele usa a inteligência, o raciocínio para definir as suas ações. Olha só, e como que a gente faz isso? Buscando sempre a justa medida, ou o meio termo, ou a mediania. Então esse conceito é importantíssimo para Aristóteles, o uso do meio termo. Como assim? Diante de uma determinada ação ou atitude, eu posso ser excessivo, ou eu posso ser escasso, ou eu posso buscar o meio termo entre a excessividade e a escassez. Esse meio termo é o uso da inteligência, o uso da razão, é o caminho da virtude, tá certo? Então, olha só, por exemplo, né? Aqui tem uma tabelinha onde eu mostro para vocês. A gente pode ter aqui a compreensão de que no meio está a virtude, que é o meio termo. De um lado, os vícios por deficiência, e os vícios por excesso. Deficiência do quê? Deficiência de eu não pensar. E excesso é de eu pensar demais. Agora, o meio termo é exatamente a virtude. Então, por exemplo, diante de um. Eu vou na casa de um amigo, né? O portão lá está aberto, eu entro, e aí tem o fato de eu ter coragem de entrar lá, não pensar se tem um cachorro ou não. Isso vai significar que eu tenho excesso de coragem. E excesso de coragem se chama temeridade. Eu posso me dar mal por causa disso? Posso. Agora, o fato de eu nem sair de casa porque eu tenho medo de ir na casa do meu amigo. Tem sentido isso? O excesso de medo? Também não. Covardia. Isso é um vício também. Mas o meio termo é justamente o equilíbrio entre essas duas coisas. Eu não tenho nem excesso de coragem de entrar lá sem saber se tem cachorro ou não que vai poder me morder, como eu também não tenho medo, né? Como eu também não sou covarde, não tenho falta de coragem de nem sair de casa. Então eu vou lá, mas chamo no portão e assim vai. Pensem bem, eu vou num restaurante, por exemplo, estou com fome, e é um restaurante onde eu pago R$ 20 e como à vontade. Faz sentido eu sair de lá com fome ainda, sendo que eu paguei R$ 20? Não faz sentido. Ou seja, eu tive uma atitude que eu não pensei exatamente no custo-benefício de pagar e ainda sair com fome. Não faz o menor sentido. Agora, faz sentido também eu chegar lá porque eu posso comer à vontade, pagando R$ 20, e eu encher o meu prato e sobrar mais da metade do meu prato, né, para jogar fora? Também não faz sentido. Qual que é a inteligência aí para a gente se realizar como ser humano, mostrar que a gente está pensando, fazer exatamente o meio termo. Não sair de lá com fome e nem pegar um excesso que eu não vá aguentar comer. Né? Então a gente pode pensar que em várias situações da nossa vida acontece justamente isso. O fato da gente, de certa forma, perceber que a gente precisa usar a inteligência, utilizar a razão para encontrar o equilíbrio, o meio termo. Né? Nem ter excesso, nem ter a falta, mas conseguir ter uma ação equilibrada. Tudo bem? Então esse é o tema da aula de hoje. Tem um link de exercício na descrição desse vídeo para vocês irem fazer. Se não entender alguma coisa, volta na aula, compreende um pouco mais devagar aí e tal. E se tiver a dúvida ainda, na descrição desse vídeo tem um link também para você mandar essa dúvida para mim. E na próxima semana eu respondo ela para vocês. Tudo bem? Então boa semana aí para vocês e bons estudos.